Mulheres, eu acredito que muitas de vocês queiram saber como é que a gente faz para confiar de novo no parceiro após uma traição. Vamos lá. Eu quero saber como está a sua vida hoje. Como está a sua vida hoje após a traição? Brigas, discussões, desconfianças, inseguranças. Às vezes você prefere fazer de conta que não está acontecendo nada porque você não sabe lidar com aquilo, sabe que aquilo vai gerar uma briga, sabe que aquilo vai dar uma discussão, sabe que isso pode fazer o seu marido e você tomar uma decisão de cabeça quente, então você prefere não fazer nada. Olha só esses movimentos que você pode estar vivendo aí, em mais ou menos intensidade para alguns casais, mas sempre é esse o movimento, a história, né, que vem por detrás da traição. E aí, com tudo isso, né, com essa desconfiança, com essa insegurança, você sempre se sente insegura dentro dessa relação. Não é assim? É sobre isso que a gente vai falar muito aqui hoje. E aí, quando você está insegura, mulher, o que é que você faz? O que é que você tem feito quando você se sente insegura? Você mexe no celular dele? Você fica enlouquecida porque ele mudou a senha do celular? Você fica stalkeando as redes dele e as redes dela para saber se eles estão fazendo alguma coisa juntos ou não? Você fica ligando pro teu marido toda hora? O que é que você faz? Você fica tentando tirar dele detalhes da traição para tentar entender por que isso aconteceu no casamento de vocês? E aí, gente, tem até aqueles momentos que a gente finge, né? A gente finge demência, que eu falo, só para fazer de conta que não tá acontecendo nada, só para ver até onde tudo isso vai parar. Não é assim? Ainda tem esse movimento. E, gente, todos esses movimentos que a gente faz é porque a gente, de alguma forma, quer controlar o outro. E esse movimento, essa falsa sensação de controle é enlouquecedora. Para tudo e presta atenção no que eu tô te falando. Continuar fazendo esses movimentos é enlouquecedor. Se você ainda não enlouqueceu, presta atenção. Se você continuar fazendo isso, esse é o caminho. Então, se você continuar fazendo tudo isso que você está fazendo, se você ainda não enlouqueceu, se você ainda não está passando por uma crise de ansiedade, se você ainda não está em início de depressão, é para lá que você está indo. Esse é o caminho. Porque é uma falsa sensação de controle que a gente tem sobre o outro. Quando, na verdade, quem quer fazer algo errado, faz a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode colocar detetive, você pode colocar chip, você pode castrar, pode colocar cinto de castidade, você pode fazer o que você quiser. A traição, você só supera a dor da traição e ela só para de ser repetida quando você olha para os buracos que estão levando, buraco raiz, não aquilo que está na superfície. Quando você olha para os buracos raiz, do que é que está causando esse motivo da traição na tua vida, quando você cura esses buracos e quando você se torna uma mulher muito maior do que essa dor. Quando você se torna um mulherão, entende? E esse homem decide estar do seu lado por opção. É só assim. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói essa nova confiança? É sobre isso que eu vou falar com você na aula de hoje, tá? Quando você se deixa levar por esses movimentos, você simplesmente se desconecta da sua essência mulher. Você se desconecta de quem você é. Você se desconecta do seu brilho. Você se desconecta dos seus sonhos. Você se desconecta de tudo aquilo que um dia você queria viver e você se perdeu. Como se a pessoa que está ao nosso lado é a metade do nosso mundo. Isso não é real. Isso não é real. Então a gente precisa voltar para nós. A gente precisa olhar para dentro de nós. Okay? E é para lá que eu quero levar vocês nesse movimento aqui. Como é que você quer confiar em alguém se você não está sendo capaz, por meio de tanta dor, confiar em você mesmo? Como é que você quer confiar no outro se você não confia nem em você mesma, mulher? Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Como é que você quer confiar numa outra pessoa do qual você não tem controle, do qual você não sabe como ele pensa, o que ele sente, que eu vou explicar isso aqui para vocês, e você quer fazer tudo isso com outro se você não sabe nem sobre você? Gente, 99% das mulheres que vivenciam a jornada passam pela jornada e dizem: Paula, eu vim aqui para superar a dor da traição, para entender a cabeça do meu marido, para restaurar meu casamento, e eu entendi que eu não me conhecia. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E é sobre isso que eu quero levar você. Porque vocês, quando estão nesse movimento de dor, e eu sei disso porque eu já vivi isso, quando acontece a dor da traição, toda a nossa vida
para de ser olhada para nós e o foco é só o outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, o que o outro vai fazer, o que o outro vai reagir, é tudo para o outro. E a gente se esquece que se a gente quer a mudança do outro, essa mudança começa a precisar por nós mesmas. Nós precisamos fazer essa mudança por nós. Porque se a traição aconteceu é porque já não estava bom. E se não estava bom, algo precisa ser mudado. Seja para continuar nessa relação ou não, ok? Precisa se curar, exatamente. É isso mesmo, porque quando a gente não se cura, a gente leva essa dor para a nossa relação atual, a gente leva para uma outra relação, a gente transfere essa dor para os filhos. Eu vou explicar isso mais para vocês nas próximas aulas, tá bom? E aí, tudo isso começa a doer demais. E quando a gente não enfrenta essa dor de cara a cara, que é a minha proposta aqui para vocês, eu acompanho vocês nesse movimento, vocês vão para um lugar onde o olhar fica totalmente para o marido, ou o olhar desvia e vai totalmente para os filhos, ou o olhar fica totalmente para casa, ou o olhar fica por excesso de trabalho, ou eu volto para minha família de origem e fico lá somente olhando para o meu pai e olhando para minha mãe, que são recursos que a nossa mente utiliza para fugir da dor. Ou seja, eu não consigo encarar essa dor de frente. Eu não consigo superar essa dor da traição sozinha. E aí eu vou me desfocando. E aí eu começo a querer ser uma super mãe, uma super profissional, uma super dona de casa. Mas, gente, presta atenção, Bert Helling já dizia isso pra nós. Todo excesso esconde uma falta. Eu me lembro que nesse movimento, quando eu estava sofrendo com muita dor, eu chegava a fazer de 3 a 4 atividades físicas por dia. E eu não sabia que por todo excesso existe uma falta, mesmo que esse excesso seja disfarçado de uma coisa boa. Fazer atividade física não é bom para a saúde? É, mas eu estava fazendo isso em excesso. Às vezes eu limpava a minha casa 2, 3 vezes por dia, porque eu não queria encarar minha própria dor, eu não queria olhar para minha própria solidão, eu não queria encarar o quanto eu estava perdida de mim mesma. Eu não queria encarar o quanto talvez eu não tivesse sido boa o suficiente, porque esse é o primeiro pensamento que vem. Então, para todo excesso, o que é que você está cobrindo de excesso na sua vida que está te impedindo de olhar para essa dor como ela realmente merece ser vista? Esse é um alerta aí que eu dou para você. Eu nem introduzi a aula ainda, mas me veio aqui, eu trouxe para vocês. Agora você está naquele movimento doente, em dor, num movimento em que tem medo de que essa traição aconteça de novo a qualquer momento, que ele esteja mentindo para você, você olha para ele sempre achando que ele está mentindo, e aí como você não sabe lidar com isso dentro de você, você traz o passado toda hora e coloca na mesa, e aí a dor vem e a dor... Aí você precisa de 1 mês, 2 semanas para tentar voltar para o seu eixo até a próxima crise. Gente, isso é tentativa e erro, isso é realmente uma loucura. Eu falo que isso, quando a gente faz esse movimento sozinha dentro da nossa relação, é como se a gente estivesse promovendo um próprio suicídio. Porque a gente está matando a nossa felicidade, a gente está matando a nossa esperança, a gente está matando os nossos sonhos, a gente está fazendo isso com a gente. Por quê? Porque a gente está tentando buscar a solução sozinha. E por não encontrar, a gente acha que está tudo perdido. E mulher, não tá. Pelo amor de Deus, me escuta, só um pouquinho. Me deixa te mostrar um caminho diferente de tudo aquilo que você vem batendo cabeça até agora. Por favor. É só isso que eu te peço. Acho que eu não tô te pedindo muito. Primeira coisa que eu já falo pra vocês. Parem de ficar procurando detalhes da traição. Quanto menos você souber, mais rápido você supera essa dor. Tudo bem? Vamos fazer um trato de dedinho? Quanto menos você souber, mais rápido você supera essa dor. Tudo bem? E você vai entender tudo isso aqui comigo. E aí, gente, o que eu trouxe aqui pra vocês? Uma frase que vocês sempre falam, né? Paula, eu já tentei de tudo, nada funciona. E vamos falar a verdade, Paula? Eu acredito que quem trai uma vez, trai sempre, vai continuar traindo mesmo. Então, ó, presta atenção. Isso só acontece quando a gente não olha para a causa raiz. Se essa causa raiz não for vista, se essa causa raiz não for resolvida, continuamos fazendo a mesma coisa. Se continuamos fazendo a mesma coisa, é claro que tudo se repete. Então não é porque quem trai uma vez continua traindo porque é mau caráter e aí vem todos os julgamentos aí que cada uma acaba fazendo. Não é por isso. É porque se aquela causa raiz não for resolvida, tudo se repete. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Você tem que fazer um canal no dente. Esse canal, esse dente tá doendo muito em você. E aí você vai lá e toma dipirona. Você vai lá e toma Dorflex. Mas você não vai no dentista. Você acha que esse dente, depois de 8 horas de efeito do remédio, de 12 horas, você acha que esse dente vai sarar?
não vai, esse dente vai voltar a doer. É a mesma coisa com a traição. Se você não olha para a causa raiz, se você não vai no dentista e vamos curar direto na fonte, essa dor não vai passar, tá bom? E isso é um processo que você vai ver, porque não é uma dinâmica por detrás da traição, são várias. E todas as áreas da minha vida têm problema. E isso é muito real. Isso não é impressão, é muito real. Por quê? Porque nós vemos de 3 esferas. A esfera do eu, a esfera das relações, a esfera da profissão. Então, olha só, principalmente depois de uma traição, a tendência é que a gente esteja pi de dinheiro. Entende? Pi de dinheiro. Por quê? Porque esse é o último estágio. Então, o dinheiro não dá, os relacionamentos não estão indo bem e eu já estou adoecida, tá? Então, tudo isso a gente precisa voltar a olhar para nós. Quando a gente se cura, as relações se curam e aí a gente começa a prosperar. E essa prosperidade eu não falo só financeira não, tá? Mas várias formas de prosperidade na nossa vida. Gente, tudo isso que eu falei para vocês acontece na maioria dos casais com mais ou com menos intensidade. Mas normalmente esse é o processo da dor. E gente, de forma geral, a dor da traição é uma dor que é como se fosse um massacre, assim, pisando no peito. Chega a dar falta de ar. Esse é o movimento. E tudo isso acontece porque a gente não tem o conhecimento para poder saber lidar com tudo isso depois. E tudo por essa questão de excesso de controle se torna nessas crises de ansiedade. A maior parte das mulheres que entram para a jornada já estão nesse movimento de ansiedade. E o que é ansiedade? É o excesso de futuro, excesso de querer controlar aquilo que ela não tem controle. E isso começa a ir para o corpo de uma forma totalmente descontrolada, tá? Mas quando as mulheres vivenciam todo o processo da maratona, depois elas vão comigo para o processo da jornada, de vivenciar isso em 4 semanas, as ansiedades vão embora. Ou elas diminuem ou elas simplesmente vão embora. Só porque você começa a controlar a sua própria mente. Começa a ser dona da sua própria vida, começa a controlar o seu próprio destino. Aí, gente, eu quero trazer uma coisa aqui pra vocês, que é o seguinte. Agora a gente vai entrar no assunto da introdução do assunto aqui sobre a questão de confiar de novo. Sabe por quê? Depois da traição, tudo piora? Porque algo antes da traição já não ia muito bem. Essa é uma grande verdade, gente. E aí, quando vocês falam assim, eu quero que volte tudo como era antes, pelo amor de Deus, não façam isso. Esse é o maior tiro no pé que você pode dar. Então, se tá ruim depois da traição, é porque antes da traição alguma coisa já não estava indo bem. Paula, mas ele nunca falou nada. Infelizmente, homens têm menos recursos do que as mulheres para conseguir falar sobre seus sentimentos, sobre as suas emoções, tá bom? Então, esse é um movimento que vocês vão entender aqui, sem eles precisarem dar nenhuma palavra. É a minha proposta aqui para vocês, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E tudo isso nos mostra que todos esses problemas começaram por um motivo. Um motivo vai explicar muita coisa na nossa vida antes e depois da traição. Qual é o maior motivo para essa relação não ir bem? Antes e nem depois da traição. Porque ela é a palavrinha mágica do que leva à dor. Mas ela é a palavrinha mágica também da solução. Olha o poder dessa palavrinha mágica, povo! Diálogo. Diálogo é a palavrinha mágica. Enquanto existir comunicação, existe um caminho de solução. Se não existe o diálogo, eu não consigo nem restaurar o meu casamento e nem consigo ter um divórcio saudável. E eu também não consigo me relacionar com ninguém. Olha só o que uma palavrinha tem de imensidão de responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A importância desse movimento na nossa vida. Porque não é sobre o diálogo, é sobre um diálogo positivo. Muita gente fala nas relações, mas ela não sabe o poder da ferramenta do diálogo positivo. E o que eu quero dizer com isso? O diálogo positivo não é aquilo que eu falo e o outro entende o que ele quiser. Não é isso. O diálogo positivo que funciona nas relações é quando eu falo, o outro entende. E quando o outro responde, eu também entendo. Eu não levo isso para o pessoal. Eu consigo conversar com ele, só que eu só consigo fazer isso quando aquilo que me dói hoje não me dói mais. Porque senão eu fico ali mergulhada na minha própria dor.
Eu fico mergulhada na mágoa, na raiva, no descontentamento, na desilusão, na frustração. Eu fico mergulhada em todas essas emoções. Você acha que eu vou dar conta de querer fazer diálogo positivo com esse trem? Mas não vou mesmo. Do jeito que vem, vai. E aí a gente se enrosca. Quando eu falo nesse diálogo positivo, eu falo sobre uma conversa de adultos. E muitas vezes, gente, quando a gente vai para esse diálogo, a gente tem tanto processo de dor que a gente quer que o outro escute a gente. Aí o outro também não tem recurso, não tem ferramenta, não escuta, vira as costas, sai falando. Cara, aquilo traz um vazio tão grande dentro de nós. E aquela dor só vai aumentando. E aí quando ele vem falar com você, aí você quer... Uma pessoa ferida também quer ferir. E nesse jogo, alguém precisa adultecer. Alguém nessa relação precisa vir para essa postura adulta e falar, para, assim não dá. Eu preciso fazer diferente. Alguém precisa aprender nessa relação a fazer diferente. E eu não vou aprender a fazer isso por você, não. Vou aprender a fazer isso por mim. Seja para dar certo com você ou com qualquer outra pessoa. É para esse lugar que eu quero levar vocês. Então, gente, como é que eu faço isso, Paula? Alguém aí se perguntou isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse trem aí de diálogo positivo? Eu vou explicar para você. Primeiro movimento que vocês precisam fazer para chegar nesse ponto do diálogo positivo, e as minhas alunas que estão aqui sabem disso e não me deixam mentir, primeiro você precisa se curar. Não adianta você querer falar com o outro, não adianta você querer entender o outro, se isso ainda te dói muito, se isso ainda te machuca muito. Você precisa de mais conhecimento. Entende esses movimentos? Você precisa fazer esse processo de cura com você mesma, para depois você começar a entender o outro, olhar para a dor do outro também. É isso que faz com que o nosso casamento cresça, seja nessa relação, seja em qualquer outro casamento, tá? Presta atenção nisso. E o segundo movimento para a gente ter esse diálogo positivo é o quê? Quando eu entendo a minha mente e quando eu entendo a mente do meu marido, quando eu faço esse processo, quando eu assumo esse conhecimento, eu digo para vocês que mais de 90% daquilo que você chama de problema vai deixar de existir. É simples assim. É simples assim. Só que para isso, primeiro você precisa passar por cima de tudo aquilo que você não acredita. Eu acredito que isso não dá certo, que é impossível em 4 semanas, que todo mundo que trai é mau caráter, quem trai uma vez... Se você não esvaziar a xícara e passar por cima de tudo isso, você não vai conseguir chegar nesse potinho de ouro. E aí, o que eu quero dizer com isso? Lá na maratona, na segunda aula, vocês vão entender tintim por tintim o que é entender a mente do seu marido. Nós temos 5 tipos de mente. 5 tipos de mente de marido, 5 tipos de mente de esposa. Muito diferentes. Muito diferentes. Então é a mesma coisa, quando eu não entendo quais são esses tipos de mente, por que eles pensam do jeito que eles pensam? Por que eles se comportam do jeito que se comportam? Por que eles sentem do jeito que eles sentem? Enquanto eu não entender isso, vocês vão continuar vivendo em pé de guerra. O que vem depois, se é a restauração, se é a separação, não importa. Vai continuar vivendo em pé de guerra, que nem duas crianças, um querendo uma coisa e outro querendo outra coisa. Ou pior, os dois querendo a mesma coisa, mas dizendo de forma diferente e achando que vocês querem coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Imagina que tem um japonês querendo falar com português. Só que o português não sabe falar japonês e o japonês não sabe falar português. E vocês estão vivendo tudo isso embranhado dentro de um casamento de muita dor, que é a dor da traição. E ninguém aprendeu a lidar com essa dor. E aí, como é que vocês fazem? Então imagine, um japonês desceu aqui no aeroporto no Brasil e quer chegar, sei lá, na Barra da Tijuca. Como é que ele faz? Em que aeroporto que ele tem que parar? Gente, não rola comunicação. A mesma coisa um brasileiro cair lá no Japão, na China, e não falar nem mandarim, nem japonês. E aí? Como é que faz? Precisa de ajuda. Eu vi alguém colocando aqui, ó. Verdade, é muito bom ter esse conhecimento. Ele é muito libertador, né, Carlinha? Então, o que eu preciso? Eu preciso de ajuda para entender como a minha mente funciona, para eu conseguir falar na linguagem dele. Quando eu fizer isso, esse marido vai se abrir para me ouvir e começar a entender do jeito que a minha mente funciona. Esse é o grande pulo do gato. E tudo isso eu vou explicar muito profundamente para vocês lá dentro da maratona. Vocês vão ter um exercício prático para entender os 5 tipos de mente do seu marido, 5 tipos de mente de esposa. E aí vocês vão começar a entender por que isso acontece desse jeito e não desse jeito.
Vou dar um exemplo muito claro e prático aqui para vocês entenderem. Olha só. Imagine que você é aquela mulher que fala muito. Você é muito comunicativa. E principalmente depois da traição, você começou a querer perguntar muito, querer saber muito, querer falar muito, achando que fazendo isso, você vai se sentir mais segura na relação. Esse é um tipo de mente, é o tipo de mente da mulher sentimental. Tem vários assuntos desse lá também no meu feed, lá com posts. E aí o seu marido é outro tipo de homem. É aquele tipo de homem que ele sempre é um marido muito exigente. Então ele odeia estar errado. E aí você fica toda hora trazendo a traição à tona. Toda hora. Você acha que esse marido vai te ouvir? Pensa comigo. Eu tô dando um exemplo básico aqui. Básico. Existem 5 tipos de mente, mas eu peguei um básico. Você é aquela mulher que fala. Seu marido não entende bulufas do que você está dizendo. Só que do lado de cá tem esse marido muito exigente. Que ele sempre é perfeito. Mesmo quando ele tá errado, ele nunca assume que tá errado. E você fica toda hora lá mostrando pra ele que ele fez errado. Que ele fez errado. E que vocês têm que conversar. E que ele tem que falar com você. Ou você tem aquele outro tipo de marido que a gente chama aqui dentro de marido caladão. É aquele marido que tem muita dificuldade de falar dos sentimentos dele. É aquele marido que não consegue expor aquilo que ele fala. E aí muitas vezes, por não conseguir fazer isso, ele estoura. E aí ele se torna aquele marido grosso, aquele marido ignorante. Mas é só para vocês entenderem um bocadinho de como entender uma mente, como entender a outra mente faz total diferença na nossa vida. Como é que a gente tem que se posicionar? Então muitas mulheres falam, Paula, eu não sei o que eu falo, eu não sei como eu me posiciono. A primeira coisa que você precisa fazer é isso. Lá dentro da jornada nós temos uma ferramenta para medir qual é o seu tipo de mente, qual é o tipo de mente dele e quando essas mentes se cruzam, né? Como é que elas funcionam? Como é que eu me aproximo dele? Como é que eu me distancio dele para não fazer isso de novo? Então, gente, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês é fundamental. É fundamental. Não tem outro jeito. Então, eu não estou falando de balela, diálogo positivo. Eu estou trazendo para vocês um caminho de solução. Estou trazendo para vocês que existe uma ferramenta para a gente fazer isso. E estou dizendo para vocês que centenas de mulheres e casamentos conseguiram a paz que eles precisavam dentro do casamento só sabendo disso. E aí, gente, mais do que isso, né? Entender as dores desse marido também. Mas, não vou me aprofundar nisso, porque você só consegue olhar para o outro depois que você já olhou para você mesmo. Como eu te falei nas últimas aulas, não dá para você tirar de você para querer resolver o do outro. Não é assim que funciona. Primeiro você transborda, primeiro você se cura, depois você vai tentar entender o outro, tá? Eu tive que ralar para aprender tudo isso e compactar tudo isso e entregar para vocês. Então, mais de 10 anos dos meus estudos, eu compactei tudo aquilo que deu certo, de forma de essência, e estou trazendo para vocês. Quando eu não tenho esse conhecimento, o que a gente faz nas relações? A gente, ou é ele que fala e você já reage, já vem com 10 pedras na mão, ou é o contrário, é você que fala e ele que reage. E aí não tem conversa. Os dois saem machucados, os dois saem feridos dessa relação, mas a gente não consegue conversar. E aí, gente, como é que você vai conseguir confiar no outro de novo sem diálogo? Não dá, gente, não dá, é impossível. É impossível. Então, se você quer construir essa nova confiança, você precisa começar a ter esse diálogo positivo. Seja para se manter nessa relação, seja para sair dessa relação, não importa. Mas para que você possa começar a confiar nele novamente, criar uma nova confiança, você precisa ter um novo diálogo. Porque através do novo diálogo, qual é a grande questão, né? Quando eu começo a introduzir isso na minha vida, quando eu começo a fazer a minha mudança, ele automaticamente começa a fazer a mudança dele. Porque tudo numa relação é ação e reação. Então, quando eu começo a fazer as mudanças, ele automaticamente também começa a fazer a dele. Um pouquinho mais devagar que a sua, mas ele começa a fazer a mudança dele sem que você precise dar uma só palavra, sem que você precise perguntar nada para ele. Ele começa a fazer as mudanças dele. Quando vocês começam a perceber essa mudança e o diálogo começa a fluir, as coisas começam a acalmar. E aí você começa a dizer, numa postura mais adulta, quais serão os novos contratos, quais serão os novos acordos dentro dessa relação. E vocês começam a chegar num conceito amigável. E aqui vocês vão percebendo a sua mudança, a mudança dele, a mudança na relação. E fazendo isso repetidamente, vai trazendo para a relação uma nova confiança. Não é aquela confiança antiga, não é aquela. É uma nova confiança.
Muitos maridos, depois que traem, perdem perdão, começam a entrar no movimento de ter que reconquistar essa nova mulher. Porque essa mulher, depois que ela sai da jornada, ela sai uma mulher transformada. Então agora ele precisa aprender a reconquistar essa mulher. E agora ele vai precisar trazer para ela uma nova confiança. Mas ela começa a criar isso dentro dela. E se ele não faz isso, ela mesma já se posiciona. Ou é assim, ou para mim não dá. E ela faz isso sem culpa, sem medo, sem dor. Tem aquele outro movimento dentro das relações, que é onde ele fala e você escuta. Ou é o contrário. Você é quem fala e ele só escuta, sem dar uma palavra. E aí fica aquele monólogo. Você fala, ele vira as costas. Gente, não existe coisa pior do que você estar sozinha, acompanhada. Não é verdade? Não existe nada pior do que você estar dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama e sentindo sozinho. Não existe nada pior do que isso, gente. E é por isso que essa ferramenta, ela é tão importante, ela é tão rica, ela é tão fundamental para qualquer outro passo que você vai dar dentro da sua relação. Porque sem ela, eu fico mergulhada na dor, na raiva, na mágoa, no ódio, no rancor. E eu me deixo ser levada por esses movimentos. Falo coisas que depois eu me arrependo. Falo coisas que eu não queria dizer, né? Começo a trazer coisas lá de trás. E aí, gente, depois da palavra ao vento, ela não volta mais. Se vocês querem a reconexão, cada vez vai ficando mais e mais difícil. Até mesmo se você quer um divórcio amigável, vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente tem que começar a aprender pela nossa comunicação. Gente, eu me lembro muito claramente da Carol, da Dalma e da Suzana. A Carol e a Dalma da T5, gente? Da T5 e a Suzana da T4. T5, T4 são as turmas que elas vivenciaram a jornada. Quando elas vieram para a jornada, elas queriam impor a verdade delas dentro do casamento. Elas queriam mostrar para o outro, a todo custo, que o que ela estava passando ou a forma como ela queria resolver aquilo dentro do casamento dela era a única verdade. E quanto mais elas faziam isso dentro da relação, mais eles se distanciavam. Porque toda vez que você quer mostrar que a culpa é do outro, a forma como você faz isso, ou quando você quer mostrar para ele que você é a vítima, que você não teve culpa de nada, toda vez que você vai para esses movimentos sem conhecer essa ferramenta, vocês se afastam cada vez mais. Cada vez que vocês se afastam, mais vai ficando um buraco entre vocês. Mais vocês vão se tornando distantes. Distantes fisicamente, distantes emocionalmente, distantes sexualmente. E aqui, aqui tudo pode entrar. Pode entrar outra traição, pode entrar mais bebida, mais cigarro, mais marido fora de casa, mais celular, tudo pode entrar. Porque o casal saudável, ele tá um do ladinho do outro. Quanto mais buracos a gente vai deixando nessa relação, mais coisa pode entrar aqui dentro, tá? Eu anotei aqui algumas coisas que eu vi nos questionários de vocês. Logo quando vocês se cadastram, vocês preenchem um questionário. E o que eu vi lá? Eu vi perguntas que vocês me dizem assim: Paula, estou cansada de tentar. E eu preciso te dizer, mulher, você vai ficar cansada mesmo. Porque você está gastando toda a sua energia vital, sua energia de vida, para um caminho que não vai trazer solução. É como se você estivesse remando contra a maré. Uma hora você cansa. Então eu vi mulheres aqui também falando isso: ai, Paula, mas eu estou cansada. Ai, eu não aguento mais. E tudo isso por quê? Porque você não está fazendo o caminho saudável. Você está fazendo por tentativa e erro. Você acerta uma vez, mas depois você não consegue voltar e fazer dar certo de novo. Porque você não sabe qual é a lógica que existe por detrás dos relacionamentos. Uma outra coisa que vocês me perguntaram lá é: Paula, ele não muda. Eu falo com ele milhões de vezes e ele não muda. Ele continua me deixando insegura dentro da relação. Amore, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante mesmo. Quando eu fico esperando a mudança do outro para que eu seja mais feliz, é a mesma coisa de eu pegar o cajado da minha vida e falar pro outro assim: resolve pra mim. Presta atenção. Resolve pra mim. Não funciona assim. Não dá pra ter uma relação saudável assim. Então, se eu quero ser responsável pela minha vida, se eu quero ser responsável pela minha felicidade, eu preciso começar a fazer essa mudança. E essa mudança é por mim. Depois que eu faço essa mudança por mim, como a gente é a base, é o pilar da nossa família, quando eu melhoro, a minha relação melhora, os meus filhos melhoram, as pessoas à minha volta melhoram, o meu trabalho melhora, o meu dinheiro melhora. Então, esse é o primeiro movimento. Então, quando você fala assim, nada muda, é porque você ainda não iniciou a mudança. Esse é meu propósito aqui para vocês.
Não adianta ficar apontando a culpa e continuar na tentativa e erro. Chega, gente, tá na hora de você ter força e você ter direção para pegar o cajado da tua vida e trazer para você. Esse é o principal e mais importante movimento que você precisa começar a fazer aqui. Não tem jeito, gente. Então, se você não começar a fazer essa mudança por você, isso aqui eu quero falar uma coisa muito, muito séria aqui. Paulo, se foi ele que errou, por que não é ele que tem que fazer a mudança, sou eu? Então, olha só. Quando você começa a fazer essa mudança por você e você restaura o seu casamento, você está mostrando para o seu marido a grande mulher que ele escolheu estar ao lado. Mas se ainda assim você fez essa mudança e ele não acompanhou, ele não fez essa mudança, você tem que fazer essa mudança por você mesmo, para depois poder mostrar para ele a grande mulher que ele perdeu. E quando a gente faz isso, perceba, a gente nunca perde, estando dentro dessa relação ou não, tá? E, gente, a gente fala isso com muita propriedade porque a gente já viveu tudo isso. A gente sabe como o negócio funciona. A gente sabe que a gente não acredita. A gente sabe que a gente duvida. Depois de tanto tempo nessa dor, a gente sabe disso. Então, você precisa passar por esse movimento. Se tornar maior que essa dor. Tanto para mostrar para o seu marido que ele fez uma ótima escolha, né? E que você se tornou uma grande mulher. Ou mesmo que ele saia dessa relação, para mostrar para ele a grande mulher que ele perdeu. E que você vai encontrar uma nova relação muito mais saudável do que aquela que você tinha antes. Isso é muito importante que vocês saibam. Tudo isso que eu trouxe para vocês é para vocês entenderem que nós temos histórias diferentes, nós sentimos, pensamos, nos comportamos de formas diferentes. Então não adianta eu querer falar com o outro da forma como eu sinto, da forma como eu percebo o mundo, porque o outro não dá conta. Eu preciso falar com o outro do jeito que o outro entende. E aí que vem a nossa sabedoria de essência em mulher. Quando a gente vem para esse movimento, aprende esse conhecimento, eu vou entender por que eu penso, sinto e me comporto do jeito que eu faço hoje. E por que o outro faz a mesma coisa, né? Por que ele faz de uma forma diferente de mim? Que a gente tem o grande segredo das relações. Aqui a gente começa a construir uma nova relação. E se a gente começa a construir uma nova relação diferente da anterior, a gente também começa a construir uma nova confiança. Então, mulher, o que eu falo para você como um aconselhamento para que você comece a fazer a partir de agora, comece a prestar atenção como é o seu diálogo. Comece a perceber se o que você fala, ele realmente está te entendendo. E faça um outro exercício. Quando ele começar a falar com você, comece a se esvaziar, igual você faz aqui comigo no Esvaziar a Xícara. Se esvazie e comece a entender o que é que ele está querendo me dizer com isso. Mas sai daquele movimento, ele está querendo me atacar, ele está querendo... Não, sai desse lugar. Sai desse lugar, respira fundo, esvazia a xícara e começa a tentar entender, né? O que é que ele está querendo te dizer através desse comportamento. Esse é um exercício simples. E começa a perceber a reação dele quando ele quer ficar mais calado, quando ele não quer falar. E se esvazia. Ele está fazendo isso porque ele quer me machucar. Não, sai desse julgamento. E começa só a observar. Depois você me coloca aqui embaixo nessa live para eu saber quais foram os seus primeiros resultados, tá bom? É interessante isso que eu vou falar para vocês, gente, porque em meio de tanta dor, que é claro que eu digo que não precisava ser assim, é uma dor genuína, mas junto com ela, eu falo, hoje uma mulher me perguntou lá no Instagram se eu tinha vivenciado a dor da traição, e ela se surpreendeu quando eu disse que sim. E eu disse ainda mais para ela, eu disse que eu vi na dor da traição a minha maior força. Eu me transformei numa mulher muito melhor do que eu era antes da traição. Eu também me via perdida. Eu também me via paralisada. A traição me veio como um chacoalhão para me mostrar que tinha muito mais da vida que eu poderia viver. De uma forma muito mais intensa, comigo mesmo, na minha relação, na maternidade, na minha profissão. Isso me deu um chacoalhão. Então, até perder peso eu também perdi. Comecei a cuidar mais de mim. Então, eu posso dizer que a traição veio com uma grande aprendizado. Se eu tiro o olhar da dor, só do foco da dor, e venho olhar o que é que a traição veio me mostrar, eu falo que eu mais ganhei do que eu perdi. E eu espero que todas vocês consigam nesse movimento se transformar e se colocar nesse lugar de fazer da sua dor a sua maior força. E eu sei que você pode. Porque eu vejo sua dor, mas eu também vejo sua força para se transformar. E isso não vem de fora, tá, mulherada? Isso não vem de fora, não. Isso tá aqui, ó. Tá aqui dentro de nós.
é que a gente ainda só não aprendeu a acessar esse caminho. Eu espero que vocês deixem os comentários e mais dúvidas aqui abaixo dessa aula, encaminhem para as mulheres que vocês amam. Eu tenho certeza que juntas a gente se torna muito mais forte.